Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Graças a Deus estamos aqui. Eu acabei de chegar da Avenida Paulista. Eu estive na Avenida Paulista, falei, pessoal, peguei o avião, que é do meu netinho, e guardei no carro. Fomos de avião, né? Mas o avião foi guardado dentro do carro, era do meu netinho, né? Mas brincadeiras à parte aí, graças a Deus, o negócio foi muito bom, movimento tremendo no Brasil inteiro, o povo brasileiro lutando pela sua liberdade. Lutar pela liberdade é uma coisa natural de todo aquele que serve a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele já nos garante na sua palavra que para a liberdade foi que ele nos libertou, ok? Então Deus não fez nós para sermos escravos, nem de homens, nem de nada, apenas servos dele, que servir ao Criador significa ser livre. Isso é o significado de ser um servo do Criador. Porque o nosso Criador, ele nos criou. Qual o prazer que ele teria de nos escravizar? Ok? Ele tem poder para tudo. Basta ele estralar o dedo, basta ele pensar em alguma coisa que ele cria, o que ele quiser. Então ele não precisa nos escravizar. Ele nos fez simplesmente para adorá-lo, para fazer a vontade dele, que implica, naquilo que é bom para nós. Fazer a vontade de Deus significa você viver melhor, viver para sempre, eternamente, Você aprender todos os mistérios, segredos da vida, porque existe muita coisa para se aprender. O ser humano é tão miúdo diante do conhecimento divino, e os segredos da vida são tão gigantescos e profundos que a gente nem imagina, porque Deus nos promete uma eternidade, e durante a eternidade nós não vamos ficar deitados de barriga para cima. Nessa eternidade nós vamos estudar, aprender, a cada dia aprendendo. Veja um anjo, ele tem uma sabedoria muito superior à do homem, conhecimento superior ao do homem, Mas o anjo está sempre aprendendo, ok? Então imagina o que tem pela frente para se aprender, a eternidade inteira aprendendo. Sabe o que é eternidade? Tem uma história antiga, que fala sobre a eternidade, que chegou um garoto e perguntou para um sábio, o que é a eternidade? E esse sábio então parou um pouco, pensou e falou, olha, existe um passarinho que ele vive lá do outro lado, nos Estados Unidos, E uma vez por ano, eu não lembro o local, mas vamos supor que é no Brasil, tá? Vamos supor apenas, Uma vez por ano esse passarinho, ele voa de lá para cá. É o instinto dele, tá lá no DNA dele. Ele voa de lá dos Estados Unidos para cá. Quando ele chega aqui no Brasil, tem uma grande pedra que ela tem 1 quilômetro de altura, 1 quilômetro de largura, ok? E de comprimento numa coisa toda quadrada, 1 quilômetro. Esse passarinho vem, afia o bico dele na pedra. Quando ele termina de afiar o bico na pedra, ele bate asas de volta para os Estados Unidos, ok? E o garoto falou, mas o que tem a ver isso com a eternidade? Ele fala, simples, para você entender o que é a eternidade. O dia que aquela pedra acabar, o primeiro dia da eternidade se passou. Um bom exemplo, Só para que ele tenha uma ideia. Olha, o passarinho uma vez por ano afia o bico nessa pedra. Quando a pedra se desgastar todinha, o primeiro dia da eternidade se passou. Vamos para a segunda pedra? Ok? Só para se ter uma ideia o que é eternidade. E a eternidade inteira nós vamos aprender e reaprender. Olha, sabedoria infinita. Tá bom? E vamos falar de servos de Deus. Nesse dia em que o povo de Deus está aí clamando por liberdade, clamando para que Deus nos livre do mal, que estão preparando, que as eleições no ano que vem, nós somos brasileiros patriotas e queremos transparência, democracia e liberdade, porque para a liberdade é que fomos libertos, ok? Como diz a Escritura. Então nós estamos vendo aí que existe, certo? Militantes, pessoas que querem, na verdade, manter o sistema eletrônico de votação como está, para manter
certo? Uma possibilidade da esquerda voltar ao poder. Essa que é a realidade, infelizmente, né? Por que isso? Porque eles querem implantar aqui o mesmo regime que tem na Venezuela, que agora está lá na Bolívia de novo, que está entrando na Argentina e destruindo a Argentina, aquele mesmo que destruiu com o povo de Cuba e que está lá o povo de Cuba lutando por essa liberdade, tá ok? Aquela mesma ideologia que o dragão vermelho aplica em cima do povo, e o povo religioso, o povo que crê, confia em Deus, tanto judeus como cristãos, até muçulmanos, né, são perseguidos, massacrados, pisoteados por esse regime, porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. De que lado eu estou? Eu estou do lado do meu Criador, que quer a liberdade de todos os povos, ou estou do lado da ideologia de seres humanos loucos, uma ideologia que foi criada por um homem chamado Karl Marx, que era vagabundo, desculpa a expressão, vagabundo na expressão de dizer não gostava de trabalhar. Um homem que vivia sustentado, certo? Por outros, inclusive sua mulher. Um homem que criou uma ideologia, olha, eu não faço nada, mas eu tomo tudo que você tem. Isso é totalmente maligno. E nós, servos de Deus, temos obrigação de lutar contra isso. Além de orarmos, confiarmos, pedir a Deus, mas lutarmos, como Israel fazia. Certo? Até os dias de hoje. Então, eu quero que você note esse grupo de cristãos que eu bato palma de pé, certo? E tem que reverenciar. Que pessoas maravilhosas. O cristianismo cultiva muitas pessoas maravilhosas que sabem exatamente como honrar o nome de Deus. Presta atenção só para você ver. Olha só. Grupo cristão conservador dá lição na esquerdalha e faz limpeza na estátua de Borba Gato. Não vamos entrar aqui na questão da estátua, tá bom? Não é a questão da estátua. Isso aqui é um monumento, certo? Que fala sobre a história do Brasil. Não é uma estátua para ser adorada. É simplesmente um monumento que fala sobre a história do Brasil. Mas o que interessa aqui significa que isso aqui pertence ao governo. Fala de coisas antigas, marcos antigos. Provérbios 22, 28 diz: não remova os marcos antigos. Claro que em todos os sentidos, inclusive na adoração, ok? Mas no caso aqui nós estamos falando, isso aqui é um marco antigo. Fala sobre a história, um povo sem história é um povo sem futuro, ok? Então tá aqui, tá falando de uma história. O que aconteceu? Vieram vândalos que se dizem, né, democráticos, lutando pela liberdade. Que tipo de liberdade é essa que eles botam fogo no monumento disso? No mesmo dia de que eles colocaram fogo nesse movimento, colocaram também fogo em bancos, em outros monumentos, quebraram, depredaram. Ok? Isso é atitude de quê? É bem claro, nós temos grandes ensinamentos de grandes líderes religiosos que mostram muito claro que isso aí são ações demoníacas, pessoas possessas por demônios que fazem isso com um grande prazer, com alegria, tá bom? Então temos que nos afastar disso. Não podemos fazer esse tipo de coisa por partidarismo, não. O servo de Deus, em primeiro lugar, ele tem que honrar ao Criador, ele tem que honrar o nome do Criador. E não é botando fogo, quebrando, depredando, agredindo a polícia e outras coisas que nós vamos honrar ao Criador. Pelo contrário, nós vamos criar mais e mais revoltas. Agora, vejam bem, pessoal de grupos de esquerda, certo? Que nem Guilherme Boulos, né? E outros do PT, outras coisas, certo? Eles gritaram contra a prisão dos meliantes, né? Que atacaram não só a estátua, como os bancos, e quebraram tudo e agrediram a polícia. E foram pegos, e foram presos. Esse pessoal que quer governar o nosso Brasil, eles foram lutar contra, dizendo que é um absurdo prender essas pessoas que são o quê? Apenas manifestantes, que estão ali para pedir liberdade, para pedir que saia esse governo. É dessa forma que eles chamam de democracia. Deus manda nos afastar desse tipo de coisa, tá bom?
Então, parabéns desse grupo. Cristãos que fizeram por livre e espontânea vontade. Ninguém convocou, ninguém obrigou, eles fizeram. Olha, vamos fazer isso? Isso é o dever de todo aquele que serve a Deus. Porque todos os seus atos têm que ser para honrar e engrandecer o nome do Criador. Tá bom? Parabéns, um grupo cristão que deu uma aula não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Muito lindo isso. No último sábado, dia 31, o grupo Juventude Trabalhista Cristã Conservadora, JCC, fez um ato exemplar, muito lindo, tá? Encabeçados pelo presidente nacional do JTCC, Pedro Chaves, os principais líderes do JTCC em São Paulo efetuaram uma limpeza na estátua do bandeirante Borba Gato, ok? O monumento havia sido incendiado durante a onda de depredação ocorrida no último dia 24, em meio à destruição de fachadas de bancos, olha bem, os mesmos, no mesmo dia, e ataques à polícia nas manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro, convocados pelos militantes de esquerda, ok? São esses que querem governar o país, né? Que já governaram e mostraram para que vieram, ok? Então tá aqui a estátua limpinha, arrumadinha, como se nada tivesse acontecido, que maravilha, certo? É para chegar às autoridades olhar e falar, olha, só temos que aplaudir essa atitude maravilhosa. Então vamos ver aqui o texto oficial, né? Tá? A nota oficial do JTCC, ok? Dos cristãos conservadores. No último dia 24, os comunistas deixaram um prejuízo grande à cidade, fachadas de bancos destruídas, certo? Ataques da polícia e incêndios criminosos na estátua de Borba Gato. Borba Gato foi um personagem importante na história brasileira, um bandeirante que ajudou no desenvolvimento e na interiorização do Brasil. A esquerda atribuiu a ele uma falácia. Olha o que a esquerda, inclusive a esquerda precisa estudar mais, né? Que falta conhecimento, né? Então tá aqui, a esquerda atribuiu a ele, o Borba Gato, uma falácia. Ele era fascista. A esquerda fala que ele era fascista. Agora olha bem. O problema é que os esquerdistas faltaram a uma aula, certo? Importante de história. Borba Gato viveu no século 17, certo? E o fascismo surgiu apenas no século 20. Então, Borba Gato já era fascista 3 anos antes do fascismo existir. Então, o fundador do fascismo deve ser ele, né? Deve ser, né? Esse tipo de atitude mostra bem o caráter dos comunistas, deturpam a história para tentar apagar o passado. Infelizmente, a grande mídia não tratou o caso como deveria ser tratado, chamou os bandidos de manifestantes, é assim, Globo e tudo mais, dizendo que são manifestantes, agrediram policiais, feriram inclusive policiais, certo? E se alguém estiver ali na frente, também é atacado e ferido, ok? As lideranças da esquerda aplaudiram o ato terrorista e saíram em defesa do bandido que foi encontrado pela polícia. Ele foi encontrado e foi preso. Guilherme Boulos foi o primeiro a gritar. Isso é um absurdo, prender um manifestante, ok? Mostrando a falta de propostas e ideias para o Brasil, eles abusam de nossa paciência e causam prejuízos ao cidadão de bem. Isso é uma nota oficial, tá? Uma nota oficial da JTCC, certo? São os cristãos conservadores. A pergunta que fica é: vamos esperar esses caras, né, destruírem o que mais? As nossas igrejas? Porque já existe aí áudios dizendo para fazer isso, viu? Atacar igrejas e destruí-las, dizendo que estão contra a esquerda, contra a democracia, ok? Esperamos que a polícia encontre o resto da quadrilha e dê esse caso como exemplo, ok? O Brasil tem lei e não vamos aceitar que esses bandidos façam a população de refém
das suas atitudes em nome de uma ideologia que matou e acabou com a liberdade em diversos lugares do mundo. Uma lição aos bandidos, esquerdopatas que promovem o caos. Então vocês vejam bem que uma lição maravilhosa foi dada. Esses cristãos mostraram que enquanto os filhos das trevas, os filhos da perdição, vêm para roubar, matar e destruir, assim como seu pai, o diabo, o mal, certo? Os filhos de Deus, que são os filhos da luz, vêm para construir, edificar, salvar, trazer vida, trazer paz e reconciliação. Ok? Então tá aí um grande exemplo maravilhoso. Aqui não entra a religiosidade, aqui entra o caráter, a moral, a fé, a decência, ok? A obediência ao nosso Criador. Parabéns! Parabéns a todos eles por essa iniciativa maravilhosa e deram um grande exemplo de civismo, de fé e honraram o nome de Deus. Isso é maravilhoso, ver o ser humano agir desta maneira assim, certo? Olha, vassouras na mão, água, limparam um monumento sem ganhar um centavo, mas o que ganha vale muito mais do que o dinheiro, certo? Ganha moral, ganha decência. Em muitos países do mundo, perseguem-se cristãos que estão ali apenas para fazer o bem. E aqui no Brasil, certo? Muitos de esquerda já estão atacando, prometendo isso e aquilo de negativo contra o povo cristão, principalmente, E que é a maioria no Brasil. E todo aquele que busca servir a Deus, ok? Está aí o grande exemplo que os cristãos deram uma resposta maravilhosa. Amor, pátria, família, respeito, carinho, educação. Coisa que a esquerda está simplesmente negando. Isso mostra, a Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Isso mostra então, quem são verdadeiramente os servos de Deus, quem são aqueles que confiam verdadeiramente em Deus, quem diz a verdade. Os cristãos, sem falar nada, disseram a pura verdade. Estamos aqui para amar. E isso faz parte do amor. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu queria dar esse exemplo para vocês e todos aqueles que participaram das manifestações. Maravilhoso, não foi nada de agressivo, de violento, não foi nada de errado. Estamos fazendo uma coisa que é permitida até por Deus. A gente o quê? Lutar pelo bem, pela verdade, pela justiça e pelo amor. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Desculpa a demora, porque eu cheguei há pouco tempo da Avenida Paulista, onde nós estávamos lá participando desse maravilhoso evento, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Encontrei muitos cristãos lá, hein? Muitas pessoas são inscritas do canal, muitas pessoas que não são inscritas, mas que me conhecem. Então tá aí, Deus abençoe a todos e vamos lá, lutar junto. O Brasil é nosso. Qualquer mal que vier ao governo vai cair sobre o povo. Qualquer bem que vier sobre o governo, cai sobre o povo também. Nós queremos coisas positivas. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Shalom.